Olá, nesse vídeo iremos analisar o problema 25 do capítulo 33 do livro do Tipler. Bom, esse exercício ele diz o seguinte: os diâmetros de fibras finas podem ser medidos com precisão usando padrões de interferência. Duas placas opticamente planas de vidro, cada uma de comprimento L, são dispostas com a fibra entre eles, como mostra nessa figura. O arranjo é iluminado com uma luz monocromática e as franjas de interferências resultantes são observadas. Considere o comprimento L igual a 20 cm e que a luz amarela de sódio, com comprimento de onda de 590 nanômetros, é usada para iluminação. Se 19 franjas brilhantes são vistas ao longo dessa distância de 20 cm, quais são os limites para o diâmetro da fibra? Bom, então ele diz, dá uma dica ainda, que a 19ª franja pode não estar bem no final, mas você não enxerga nada da 20ª franja. Bom, então, primeiramente, vamos desenhar, de fato, o que está acontecendo nesse problema. Então, eu tenho aqui a minha fibra, eu tenho, na verdade, duas lâminas de vidro, tá? Essas duas lâminas de vidro, vou deixar bem exagerado aqui, estão separadas aí pelo fio, que tem um diâmetro D, que é o que ele quer saber nesse problema. Então, aqui ele está incidindo uma luz, amarela de sódio, então ele está incidindo uma luz aqui, que tem um único comprimento de onda, tem um comprimento de onda aí que é de 590 nanômetros. Tá? E aí, então, ele fala, além disso, que são observadas no máximo 19 franjas. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu estou incidindo a luz, essa luz ela vai passar aqui, vai incidir nesse vidro. Na hora que ela incide nesse vidro, se a gente for analisar todos os passos, em princípio ela pode ser refletida no vidro, Lembrando, aqui eu tenho um material que é o ar, que tem um índice de refração igual a 1. Tá? Aqui eu tenho um segundo material que é o vidro, que tem um índice de refração, não sei qual, tá? Mas ele possui um índice de refração maior do que o ar. Tá? Aqui dentro é ar, então aqui de novo eu vou ter o N1, e aqui eu vou ter o N2, e aqui eventualmente N1 novamente. Tá? Então eu vou ter esse primeiro feixe refletido, que eu vou chamar de 1. Esse feixe também ele pode ter uma parte transmitida e eventualmente ele vai ser refletido nessa interface. Então eu vou ter um segundo feixe refletido que eu vou chamar de 2. Ele ainda vai ser transmitido e vai ser refletido aqui agora nesta nova interface. Então eu vou ter aqui o meu feixe 3. E por fim eu tenho uma outra reflexão que eu vou chamar de feixe 4. E aí eventualmente esse feixe ainda pode passar. Tá? Então note que eu tenho aqui 4 feixes. Tá? O problema não fala, mas apesar da gente eu ter desenhado aqui uma espessura para esse filme, para o meu vidro, tá? Eu vou falar que a espessura desse negócio é muito fina. Tá? Então essas interferências aqui, na verdade a gente não está interessado no que acontece nesse caminho aqui e nem nesse, tá? Porque o que a gente está interessado em saber é o que acontece entre esses dois extremos aqui, Ou seja, o que está acontecendo nesse meu caminho onde ele está ainda no ar, tá? Só que note então, olha só, então se a gente desconsiderar tanto esse feixe 1 com 4, então eu vou supor que a espessura do meu vidro é muito pequena, tá? Então não vai ser relevante para o problema, tá? Eu ainda posso ter um problema de interferência entre o meu feixe 2 e o meu feixe 3. Então, aqui eu vou gerar um padrão de interferência, porque eu vou ter uma superposição desse meu raio 2 com a superposição do raio 3. E aí, daí que surge as interferências. Note que ele fala ainda que a gente observa 19 franjas claras, ou seja, eu estou observando 19 padrões de interferência construtiva.
né? Por que são 19? Por que aparece esse tanto de franja, né? Porque lembra, porque para cada espessura dessa aqui, eu vou observar, eu vou ter ou não uma condição para interferência construtiva, né? Então, como o feixe de luz ele vai incidir sobre toda essa placa, então, em princípio, eu vou ter, né, condições aqui, à medida que eu vou variando a espessura, né, eu vou ter condições para ter uma interferência ora construtiva e ora destrutiva, tá? Então, aí ele fala, né, que a gente vê lá um padrão como esse, né? Eu vou ver aqui, se a gente estivesse colocando aqui um anteparo, eu veria, por exemplo, né, intensidade, sem intensidade, isso aqui até dá lá 19, né? Então, ao longo aqui, por exemplo, desse superfície do vidro aqui, a gente vai ver no máximo aí 19, tá? 19 franjas, tá? Então, aí vai ser importante como que a gente conta, né? Como que a gente descreve matematicamente isso, tá? Mas então eu vou contar aqui 19 franjas claras, né? Ou seja, 19 padrões de interferência construtiva. Bom, até aí tudo bem. Então vamos seguir, né? Então agora vamos resolver o problema, né? Para isso, a primeira coisa, né? Note que então eu vou ter uma interferência por causa da diferença de caminho. Qual que é a diferença, né? Ou seja, eu vou ter uma diferença de fase por diferença de caminho. E essa diferença de fase por diferença de caminho, ela é igual ao quê? A diferença de caminho vezes 2π dividido pelo lambda no meio. Só que o meio aqui é o próprio ar, tá? Então, o comprimento de onda vai continuar sendo o mesmo de 590. Porque, né, o N1 é igual a 1, tá? Se aqui fosse um outro meio que não fosse o ar, né, então eu teria que fazer uma correção aqui nesse comprimento de onda, tá? Só que como o meio aqui é o ar, então não tem problema, né? Então eu vou usar o mesmo comprimento de onda, tá? Então essa é a diferença de fase por diferença de caminho, ok? E aí, qual que é a diferença de caminho? A gente está interessado aqui no máximo, né? Então a minha diferença de caminho, né, que é o que vai importar para a gente, tá? Vai ser igual a 2 vezes esse diâmetro. Por quê? Porque a luz, né, aqui então, se eu tivesse, vamos supor, fazendo incidência normal, né, a luz ela vai percorrer essa distância de d na ida mais d na volta, tá? Então ela vai percorrer uma distância de no máximo 2 vezes o diâmetro da fibra, que é o que ele quer saber, tá? Então essa é a minha diferença de fase por diferença de caminho. No entanto, essa não é a única diferença de fase, né? Por quê? Porque note que aqui eu tenho reflexões, e aí dependendo de como que varia, né, os índices de refração aqui, eu posso ter uma inversão de fase, tá? Então note que, olha só, sempre quando eu tenho uma luz indo de um meio de índice de refração menor e tentando entrar num meio com índice de refração maior, eu obrigatoriamente vou ter uma inversão de fase na luz refletida de π. O que isso quer dizer? Então vamos olhar. Vamos até olhar todos os casos aqui, né? Esse feixe 1, olha só, aqui eu estou indo do ar e entrando no vidro, tá? Então o meu feixe 1, obrigatoriamente, ele inverte a fase de π, tá? O feixe 2, ele já está no vidro e querendo entrar no ar. Então, o índice de refração do ar é menor, então ele não inverte a fase, tá? O feixe 3, ele está no ar querendo entrar no vidro, ou seja, querendo entrar num meio com índice de refração maior, então inverte a fase. Então, o feixe 3 aqui também vai ter que uma inversão de fase de π. Tá? E o 4, novamente, não inverte a fase, porque ele estaria tentando entrar num meio com índice de refração menor. Tá? Ou seja, como a gente está considerando, né? Então, vou colocar aqui, né? Analisando os feixes, né? 2 e 3, né? Note que, então, do meu feixe 2 para o 3, como eu falei que essa espessura para a gente aqui não vai ser relevante, tá? Do vidro, né? Analisando, então, esses dois feixes,
obrigatoriamente eu tenho uma inversão de fase de π, tá? No meu feixe refletido. Logo, né, a minha diferença de fase total, ela vai ser o quê? Vai ser a diferença de fase por diferença de caminho, mais uma inversão de fase de π, que aparece aqui. Então, é assim que a gente vai resolver esse problema. Ou seja, minha diferença de fase total será, eu vou até colocar aqui, 2D vezes 2π, dividido por lambda, mais π. Ok? Então, isso aqui é o nosso caso, tá? Então, né, vou retomando aqui, vou deixar igual estava anteriormente, é ΔR vezes 2π dividido por lambda mais π. Né? Só que aí agora eu quero uma interferência construtiva, tá? Quando que eu vou ter uma interferência construtiva? Para mim ter uma interferência construtiva, eu preciso de ter a condição de que a minha diferença de fase total, né? Então, para que eu tenha uma interferência construtiva, né, a minha diferença de fase total, ela precisa de ser 0 ou múltiplo de 2π. 2π, 4π, 6π e assim por diante. Né? Porque nessa condição, quando eu for somar duas ondas, né, que tem aqui, percorrem caminhos diferentes, tá? Mas que coincidem, né, o final aqui, então, vamos supor que está no meio aqui, vou deixar assim. Né? Então, quando elas coincidirem, né, ou seja, se eu tiver uma diferença de fase que no final seja 0, na hora que eu for somar, né, eu vou ter uma interferência construtiva. Eu vou estar somando amplitude máxima com amplitude máxima, amplitude mínima com amplitude mínima. Né? E aí aqui a única diferença é essa diferença de caminho aqui. Elas percorrem distâncias diferentes. Tá? E aí em qual condição, ou seja, para qual ΔR eu vou ter essa condição onde minha diferença de fase total seja 0 ou múltiplo de 2π. Né? Bom, ou seja, qual que é o ΔR que satisfaz essa condição? Né? O ΔR aqui, vamos ver. Então, note que aqui eu já tenho π. Tá? Quando o meu ΔR for múltiplo semi-inteiro de lambda, ou seja, vamos supor que o meu ΔR seja igual a lambda sobre 2. Quando o ΔR for igual a lambda sobre 2, note que esse termo, o lambda vai cortar, então o 2 corta, então esse aqui vai ficar π, π mais π dá 2π. Tá? Quando o ΔR for 3 lambda sobre 2, eu vou satisfazer a mesma condição. Ok? Porque aí eu vou ter aqui 3π mais π, 4π. Então, eu estaria ainda numa interferência construtiva. Tá? Ou seja, eu posso reescrever que o meu ΔR ele pode ser escrito dessa forma. M menos meio de lambda. Onde o M ele vai ser igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Note que quando então M for igual a 1, isso aqui vai ficar 2 sobre 2, menos meio dá meio. Então, esse aqui dá lambda sobre 2. Então, tem exatamente esse meu primeiro caso. Ok? E aí, então, esse seria a condição para que eu tenha uma interferência construtiva. Né? E aí, ele fala que... Então, agora a gente vai para resolver o problema e achar o valor de D. Né? Ele fala que a gente observa, no mínimo... A gente observa no máximo 19 franjas claras e não observa 20. Tá? Então, qual que é o menor comprimento possível? Bom, o menor comprimento possível é aquele exatamente tal que, né? O ΔR aqui ele é igual a 2D, tá? E ele vai ser o maior valor possível, desculpa, o menor valor possível para isso, né? Vai ser M menos meio vezes lambda com M igual a 19.
note que ele diz que a gente conta 19 franjas, tá? Então, se eu vim aqui, ó, m igual a 1, 2, 3, 4, 5, o m igual a 19 corresponde a 19 franjas, tá? Eu observo 19. Por que eu estou chamando a atenção? Normalmente, essa expressão, tá? Vou até desenhar aqui de vermelho. Eu posso escrever essa expressão dessa forma. M mais meio de lambda. Só que aí o que eu vou falar? Eu vou falar que o m começa em zero. Porque, olha só, quando o m igual a zero, eu também tenho lambda sobre 2, tá? Então, isso não tem problema nenhum de fazer desse jeito. Só que qual que é o cuidado que tem que ter? Eu tenho que contar o zero, tá? Então, se eu tenho 19 franjas, qual que é o meu maior m nesse caso? Seria o m igual a 18, porque eu estou contando 0 e 1. Né? Então, ou seja, isso é 1, 2, 3, até o m igual a 18, tá? Então, cuidado que não necessariamente o valor de m é igual ao número de franjas que você conta, tá? Mas aqui eu vou seguir nessa notação por enquanto, tá? Então, nessa notação, o número m coincide com o número de franjas observado, tá? Então, esse, né, é a condição onde eu posso ter o menor valor, né? O menor valor possível para D, tá? Ou seja, D vai ser sempre maior do que isso, tá? Ou seja, eu posso escrever aqui. Ou seja, D será sempre maior do que M menos meio vezes lambda sobre 2 com M igual a 19. Tá? Só que ele fala que a gente nunca tem a condição de 19 franjas. Né? Então, qual que vai ser o maior valor possível, né, para D? Vai ser tal que 2D, ele nunca pode ser, né, 2D obrigatoriamente tem que ser menor do que M menos meio vezes lambda com M igual a 20, porque ele não observa 20 franjas, né? Ou seja, o D ele terá que ser sempre menor do que M menos meio lambda sobre 2 com M igual a 20. Tá? Então, aí, basicamente, a gente já resolveu o nosso problema. Né? Aí, só para poder melhorar a notação, né, para mim poder ter escrever uma expressão onde eu vou sempre usar o mesmo M, né, para não ter, de um lado é M19, do outro M igual a 20, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse recurso aqui, tá? Porque essa expressão, olha só, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui. M mais meio lambda sobre 2 com M igual a 19. Isto é o análogo, né? Se a gente substituir isso aqui, tá? A gente vai ver que eu tenho 19,5 vezes lambda sobre 2, né? Ou seja, aqui também dá 19,5 vezes lambda sobre 2, tá? Então é a mesma expressão. Então, na hora que eu for escrever então meu resultado final, né? Quais são os possíveis limites para o valor de D? São esse aqui. M menos meio vezes lambda sobre 2 precisa ser menor do que D, que precisa ser menor do que M mais meio lambda sobre 2, tá? Com M igual a 19. Então, essa seria a minha resposta, tá? E aí, para a gente chegar na conta, bastaria que substituir o valor de lambda igual a 590 nanômetros, né? Que é igual a 590 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Então, vou substituir aqui. Note que isso aqui, né, 19 menos meio, 18,5. 18,5 vezes 590 nanômetros dividido por 2. Né, e aqui vai ser 19,5 vezes 590 dividido por 2. Tá? Então, basta fazendo essa conta, a gente acha os limites inferiores e superiores para o valor dessa espessura. Tá? Então, é assim que a gente resolve. Né? E aí, de novo, só ter esse cuidado. Se a gente, por acaso, falasse, né? Então,
O único cuidado que a gente tem que ter aqui. Se eu falasse que aqui eu tivesse um meio cujo o índice de refração não é o do ar, vamos supor que eu fale que aqui o índice de refração é N3, tá? E aí se eu falar ainda por cima que o N3 é maior do que o N2, aí a situação muda toda, né? Porque agora eu vou ter que ver, rever, né? Quando eu vou ter reflexão, diferença de fase na reflexão aqui, tá? Aqui eu vou continuar tendo. Nesse caso, aqui no 2, eu teria uma inversão de fase na reflexão e no 3 eu não teria, tá? Porque o N3 é maior do que o N2 ainda, né? Então eu não teria aqui, mas eu teria no 2. Então, em termos de conta, continuaria sendo a mesma coisa, tá? Mas o que mudaria, né? Essa expressão aqui não mudaria, tá? Essa expressão não mudaria, porém, eu teria que ter cuidado na hora de calcular o lambda, né? Porque aí o lambda, que eu vou chamar aqui do meu filme, ele é igual a lambda dividido pelo n, né? Então, que nesse caso, no nosso caso é n igual a 1, então por isso que o lambda do filme, ele é igual ao lambda do comprimento de onda no ar, que é 590, tá? Caso contrário, se eu estivesse usando, né, o N3 lá que fosse diferente nessa hipótese aí, tá? Então eu teria que considerar este comprimento de onda, né? Então aqui, ó, eu tenho que levar em conta este comprimento de onda, tá? Então a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente sempre analisa interferência em filmes finos, é analisar sempre quando eu tenho inversão de fase, ok? E se eu tenho ou não mudança nesse comprimento de onda, né? E aí a gente vai olhar se eu quero uma interferência construtiva ou destrutiva, e aí segue, né? Calcula a diferença de fase total e segue com o problema, ok, pessoal? Então um abraço, obrigado.